Fala galera, tudo bem com vocês? A aula de hoje é a continuação do primeiro assunto e hoje nós vamos falar sobre o sistema BO e o sistema RH. Antes da gente falar sobre o sistema BO, eu preciso que vocês saibam diferenciar dominância completa, dominância incompleta e codominância. Então olha os exemplos que eu vou te dar. Se eu estivesse estudando uma determinada característica que envolve a cor de uma flor, e os alelos azão vão representar a coloração vermelha, enquanto que o alelo azinho vai representar ali a coloração do tipo branca. Se eu pegasse um caso de dominância completa, o indivíduo heterozigoto azão-azinho seria de que cor? Ele seria obrigatoriamente vermelho. Tá ótimo? No caso da dominância incompleta, olha o que vai acontecer. O alelo dominante, ele acaba sendo influenciado pela característica que é recessiva, de forma que eu tenho no heterozigoto um aspecto intermediário entre o dominante e o recessivo. Então, no caso de uma dominância incompleta, o indivíduo que fosse azão-azinho, ele não seria nem vermelho nem branco. O intermediário entre vermelho e branco seria o rosa. E na codominância, eu vou ter um caso especial. Na codominância, eu vou ter caracteristicamente a manifestação das duas características. Ambos os alelos têm a mesma força. Dessa forma, o indivíduo azão-azinho, ele vai apresentar a coloração tanto vermelha quanto a coloração branca. Deu para entender? Ou seja, para eu descobrir se é um caso de dominância completa, de dominância incompleta ou codominância, quem que eu tenho que observar? Eu tenho que observar o indivíduo heterozigoto, porque é nesse caso que eu vou observar também a presença ali, a manifestação do fenótipo relacionado aos tipos de alelo que eu tenho presente, ok? Tá bom. Sobre o sistema BO é um clássico da codominância. Eu vou ter os alelos isão A, os alelos isão B e os alelos izinho. Vou colocar aqui embaixo nesse espaço que eu tenho, olha. Isão A tem a mesma força que o alelo isão B. Mas tanto A quanto B, no caso isão A e isão B, são dominantes em relação ao izinho. Então, isão A e isão B são codominantes, isão A é dominante sobre izinho, isão B é dominante sobre izinho também, tá bom? De forma que, olha o que vai acontecer. Isão A permite a apresentação na hemácia de uma proteína que carrega um carboidrato do tipo A. A gente chama essa apresentação de aglutinogênio. O que eu tenho na superfície da hemácia é um aglutinogênio. Isão B leva à manifestação de um aglutinogênio do tipo B. E o izinho inibe essa manifestação. Ele não tem nenhum aglutinogênio a ser expresso. De forma que se eu tenho um indivíduo isão A ou isão A izinho, eu vou ter a apresentação do aglutinogênio do tipo A. Observa na minha hemácia então, olha, essa coloração aqui azul representa o aglutinogênio A sendo expresso na superfície da hemácia. Se eu tenho um indivíduo que é isão B ou isão B izinho, ele vai apresentar na superfície da hemácia o aglutinogênio B, caracterizando o tipo sanguíneo B. E se eu tenho um indivíduo que é isão A e isão B? Lembra que existe uma codominância aí, e nesse caso o indivíduo isão A e isão B vai apresentar tanto o aglutinogênio A quanto B. E nesse caso a gente fala que ele pertence ao tipo sanguíneo AB. No caso dos indivíduos que são izinho e izinho, eles não apresentam aglutinogênio, por isso que o sangue é O. Esse O, na realidade, é zero. Zero porque não expressa nada. Tá bom? Uma outra informação que preciso te dar para a gente finalizar essa parte é que, se eu sou do grupo sanguíneo A, o aglutinogênio B é estranho para mim. Logo, vou produzir anticorpos contra o B. Nesse caso, pessoas do grupo sanguíneo A produzem anticorpos anti-B. E a gente fala que esses anticorpos são aglutininas. Olha, uma pessoa A apresenta aglutinogênio A e anticorpo anti-B, aglutinina anti-B. Uma pessoa do grupo sanguíneo B produz aglutinogênio B e produz também anticorpo anti-A, nesse caso aglutinina anti-A. E do grupo sanguíneo AB, como ela apresenta tanto A quanto B na superfície da hemácia, nem A nem B será estranho, então não vai possuir nenhum tipo de aglutinina. E pessoas do grupo O não têm aglutinogênio. Logo, tanto A quanto B são estranhos. Pessoas do grupo O não têm aglutinogênio, mas expressam tanto o anti-A quanto o anti-B. Apresentam ambas aglutininas. Show, né? Deu para lembrar? Então, só guarda no teu coração ali que eu tenho 3 alelos envolvendo o sistema BO. O isão A, o isão B e o izinho. Isão A e isão B apresentam uma situação de codominância,
Ambos apresentam a mesma força e, no caso, são dominantes sobre o alelo izinho. Íson A é dominante sobre izinho, íson B é dominante sobre izinho. Tá bom. Um outro sistema que eu posso usar para classificar as hemácias é em relação ao fator RH. Esse fator que é chamado de fator Rhesus. E eu vou ter apenas 2 alelos com dominância completa nesse caso. Olha, eu tenho um alelo Rzão e eu tenho um alelo Rzinho, onde Rzão é dominante sobre Rzinho. Logo, pessoas que são Rzão, homozigoto dominante, portanto, vão ser RH positivo. O que significa esse positivo? Que o fator RH está presente. Rzão, Rzinho. Rzão é dominante sobre Rzinho, portanto, também vão ser RH positivo. E Rzinho, nesse caso, vão apresentar caracteristicamente a ausência do fator RH. E, portanto, a gente fala que são do tipo RH negativo. Se eu não tenho o fator RH, eu vou produzir, então, um anticorpo contra este fator. Pessoas RH negativo produzem anti-RH. Dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou ter um esquema de doação para o sistema BO e para o sistema RH. Olha o que vai rolar. Eu vou ter aqui, então, o AB, o A, o B e o O. O AB pode receber do A? Pode, porque ele tem A. O AB pode receber do B? Pode, porque ele tem B. Pode receber do O? Pode, porque o O não tem nada na superfície que interfira, né? Que seja estranho. E ele pode receber dele mesmo? Pode também, todo sangue recebe de si mesmo. O A pode receber dele mesmo, mas pode receber do AB? Não. Pode receber do B? Não, porque tanto o AB quanto o B possuem B, e A produz anti-B. Pode receber do O? Pode, porque o O não tem nenhum aglutinogênio. O B pode receber do A? Não, e nem do AB, porque ambos apresentam aglutinogênio A, e nesse caso, sendo o grupo sanguíneo B, vai apresentar a aglutinina anti-A. Então, o B recebe dele mesmo e vai receber do o O que doa para todo mundo, inclusive, né, para si mesmo. Já no sistema RH, eu vou ter RH positivo e RH negativo. O RH positivo doa para si mesmo e pode receber do RH negativo, visto que o RH negativo não apresenta nenhum fator. Olha o que vai acontecer sobre o fator RH negativo agora. Olha, o RH negativo pode receber de si mesmo, mas como ele produz anti-RH, ele não pode receber do RH positivo, porque ele produz anticorpo contra esse fator RH. De forma que o RH positivo recebe de todos no fator RH. E o AB recebe de todos no sistema BO. Logo, o AB positivo é o que a gente conhece como receptor universal. Por outro lado, o O é o que doa para todos no sistema BO, e o RH negativo é o que doa para todos no fator RH. Portanto, o O negativo é o chamado doador universal. Tranquilo, né? Bem facinho mesmo, tá? Show, né? Então, aprendido aqui o esquema de doação de sangue, aprendido também um pouquinho sobre o sistema BO e sobre o sistema RH, bora aprender sobre a tipagem sanguínea. A tipagem sanguínea serve para eu determinar que tipo sanguíneo uma pessoa tem. E aí, gente, o que eu vou ter na plaquinha? Eu vou ter na placa, para a tipagem sanguínea, o anti-A, o anti-B e o anti-RH. Na placa, eu não tenho o anti-A da pessoa, nem o anti-B da pessoa. Eu tenho o anti-A, que é o anticorpo que veio do laboratório. Então, o anti-A reage com quem? Com A. Ele não é anti-A, ele reage com A. O anti-B reage com quem? Com B. E o anti-RH reage com RH. Novamente, a tipagem sanguínea serve para te dizer o tipo de aglutinogênio que tem no sangue, e não o tipo de aglutinina que tu tens. Então, olha, esse anti-A, anti-B e anti-RH não é da pessoa que está fazendo a tipagem. Esse anti-A, anti-B e anti-RH é da placa, eles estão lá para fazer o teste. De forma que, se eu estiver reagindo no anti-A, no anti-B e não reagindo no anti-RH, eu tenho, olha, presença de A, presença de B e ausência de RH. Então, seria AB negativo. Quer ver uma outra situação? Vamos lá? Se eu colocasse para ti assim, olha, uma determinada tipagem sanguínea reagiu com o anti-A, não reagiu no anti-B e reagiu no anti-RH. Anti-A detecta a presença do aglutinogênio A, portanto, será do grupo sanguíneo A. Anti-B não reagiu, então não tenho B. E anti-RH reagiu, significa que eu tenho RH. Logo, o grupo sanguíneo vai ser A positivo. Show, né? Paulinho, e como é que seria do grupo sanguíneo O?
Olha, não ia reagir no anti-A porque não tem A. Não ia reagir no anti-B porque não tem B. E aqui nesse caso, digamos que reagiu no anti-RH. Então seria, olha, ausência de A, ausência de B, grupo sanguíneo O. Reagiu no RH, O positivo. Tranquilo? Fácil, né? Por último, para a gente finalizar essa aula, os casos de eritroblastose fetal. A eritroblastose fetal também é conhecida como sendo a doença hemolítica do recém-nascido. A mãe acaba produzindo anticorpos do tipo anti-RH que atacam as hemácias desse recém-nascido, causando hemólise nele. Isso só vai acontecer se, somente se, ocorrer as seguintes condições. A mãe, obrigatoriamente, tem que ser RH negativo. O pai, obrigatoriamente, tem que ser RH positivo. O primeiro filho, RH positivo, sensibiliza a mãe. O que é sensibilizar, Paulo? Sensibilizar é deixar a mãe tristinha? Não, sensibilizar significa que leva a produção de anticorpo a partir da mãe. Então o primeiro filho faz com que essa mãe produza anti-RH. O segundo filho que vier RH positivo vai morrer. Porque a mãe, a partir deste momento, produz anti-RH. Então o segundo filho morre. Tudo bem? E o terceiro, Paulo, que vier RH positivo, também vai morrer, tá? Hoje em dia, quase ninguém mais morre de eritroblastose fetal. A gente tem tratamento para isso, né? A gente pode fazer inúmeras situações para contornar essa doença. Inclusive, no pré-natal, o primeiro exame que a gente solicita, além de várias tipagens, é o fator RH e a tipagem sanguínea, ok? Então, bem tranquilo, né? Beleza, gente? Bora fazer algumas questões, então, relacionadas a esse assunto. E aqui segue a primeira, ó. De acordo com a tabela dos variados tipos sanguíneos humanos do sistema BO abaixo, responda. Quais os tipos de heranças genéticas que são encontradas na expressão da variedade de tipos sanguíneos humanos? Escolha a alternativa correta. Então, olha, a gente conversou que ISOM A é codominante em relação a ISOM B. E tanto ISOM A quanto ISOM B são dominantes em relação a ISINho. Então, eu tenho uma relação de dominância e recessividade. Quem que é dominante e recessivo? ISOM A é dominante sobre ISINho, que é recessivo. ISOM B é dominante sobre ISINho, que é recessivo. Mas eu tenho também um caso de codominância. ISOM A é codominante com ISOM B. Portanto, a resposta, logo de imediato, é a letra A. Bem tranquilo, né? Vamos lá para a próxima, então. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem que aparecem. Pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo A têm na membrana plasmática das suas hemácias, o que fica na membrana da hemácia? O aglutinogênio. Se eu sou do tipo sanguíneo A, eu tenho o aglutinogênio do tipo A. Beleza? E no plasma sanguíneo? No plasma ficam os anticorpos. Se eu sou do grupo sanguíneo A, eu produzo anti-B, aglutinina anti-B. As que pertencem ao grupo sanguíneo O não apresentam, O é zero, não apresenta aglutinogênio na membrana plasmática. Portanto, a resposta desta é a letra B de bola. Tranquilo, né, gente? A nossa próxima questão fala assim. Em humanos, a definição dos tipos sanguíneos do sistema BO depende da ação conjunta do loco H e do loco ABO. O que é isso, gente? Lembra que eu tenho que apresentar o aglutinogênio? Existe, no entanto, um alelo que determina a expressão ou não expressão do aglutinogênio. Então, olha, por mais que uma pessoa que tenha ali o alelo ISOM A para expressar A, nem sempre ela expressa, porque existe um alelo condicionante para a expressão. Então, esse alelo é o alelo Hzão. Então, a Hzão permite a expressão do aglutinogênio, enquanto que o alelo recessivo não permite. Vou até anotar logo para vocês, então, essa informação. Olha só, Hzão, produção de aglutinogênio, leva à expressão do aglutinogênio. Hzinho inibe, tá? Sem produção. Já o alelo ISOM A leva à produção do aglutinogênio A, e o alelo ISOM B leva à produção do aglutinogênio B, e o Izinho, a ausência dessa expressão. Então ele fala assim pra gente. Considerando que na tipagem sanguínea se identifica a presença apenas de aglutinogênios A e B, e não do antígeno Hzão, é possível que uma pessoa de sangue do tipo O tenha genótipos diferentes, tais como, olha, bora lá então. Hzão, Hzinho. Hzão permite a produção do aglutinogênio. ISOM A, ISOM B, vai ser do grupo sanguíneo, portanto, AB. Hzão, Hzão, expressão do aglutinogênio. ISOM A vai ser do grupo sanguíneo A. Olha para cá. Hzão, Hzinho, produção do aglutinogênio. Izinho, Izinho, grupo sanguíneo O. Hzinho, inibe a produção do aglutinogênio. Paulo, mas tem A? Sim, mas não leva a produção porque tem o Hzinho. Então, grupo sanguíneo O.
Hzinho, Hzinho, isão A, isão B. Deveria ser AB, mas tem Hzinho, Hzinho. E Hzinho inibe a produção, portanto é do grupo sanguíneo O. A nossa resposta, portanto, é a letra B. Aqui, ó, Hzinho, Hzinho, grupo sanguíneo O, de fato. Mas olha, Hzão, Hzinho. Hzão permite a produção do aglutinogênio, que nesse caso seria A. Aqui também, Hzão, Hzão, isão A, isão B, grupo sanguíneo AB. Hzão, Hzão, izinho, izinho é o grupo sanguíneo O. Tem expressão? Tem. Mas nesse caso, como sendo izinho, izinho, não apresenta aglutinogênio. Hzinho, Hzinho, novamente, inibe a expressão, então é O. Mas olha, Hzão, Hzinho, produção de aglutinogênio. Isão B, aglutinogênio B sendo expresso, então grupo sanguíneo B. Resposta, letra B de bola. Vamos lá para o enunciado dessa próxima questão. O homem do grupo sanguíneo AB e RH negativo casa-se com uma mulher do grupo sanguíneo O e RH positivo homozigoto. Os grupos sanguíneos dos descendentes desse casal podem ser... Preciso fazer, então, a montagem do meu heredograma. Os homens são quadrados e as mulheres são redondas. Nesse caso, o homem pertence ao grupo sanguíneo AB. Então, ele é isão A, isão B. E ele é RH negativo, logo ele é Rzinho, Rzinho. Ele casa-se com uma mulher do grupo sanguíneo O, portanto, ela é izinho, izinho. E se é RH positivo homozigota, será Rzão, Rzão. Os grupos sanguíneos dos descendentes desse casal podem ser o quê? Então, bora observar? A gente pode fazer separado, já que a gente não viu segunda lei ainda. Olha só para cá. Vou cruzar o tipo sanguíneo AB e depois vou fazer sobre o fator RH. Do grupo sanguíneo AB, eu tenho isão A, isão B, cruzado com izinho, izinho. Vou colocar aqui, ó, izinho, izinho, isão A, isão B. Cruzando o casal, eu tenho isão A, izinho, isão A, izinho. Depois, isão B, izinho, isão B, izinho. Ou seja, ou vai ser do grupo sanguíneo A, ou vai ser do grupo sanguíneo B. Agora para cá, Rzão, Rzão, cruzado com Rzinho, Rzinho. Rzão, Rzão, cruzado com Rzinho, Rzinho, vai dar Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Ou seja, todos serão RH positivo. Então, vai ser do grupo sanguíneo A ou B, todos do fator RH positivo. Portanto, a resposta é a letra C de cachorro. Facinha, né? Bem tranquila essa. Considere a observação abaixo sobre um casal e seus filhos. Um homem de tipo sanguíneo A tem 2 filhos com uma mulher do tipo sanguíneo B. O primeiro filho do casal apresenta tipo sanguíneo AB e o segundo filho é do tipo A. A partir dessa observação, são feitas as seguintes afirmações. A mãe é heterozigótica. No caso de um acidente, os 2 filhos podem doar sangue para o pai e os 2 filhos são heterozigotos. Bora lá fazer o cruzamento, então? Observa aqui comigo. Eu tenho um homem e esse homem pertence a um grupo sanguíneo A. Tá bom? Se ele é A, ele é isão A alguma coisa. Pode ser isão A ou isão A, izinho. E ele tem uma mulher do grupo sanguíneo B. Se é a mulher do grupo sanguíneo B, ela é isão B alguma coisa, certo? O primeiro filho do casal apresenta tipo sanguíneo AB. Então, olha, o primeiro filho do casal vai ter grupo sanguíneo AB. Se ele é AB, vou colocar aqui a informação da mãe, que é do grupo sanguíneo B, tá? Mas olha só, se ele é AB, ele é isão A, isão B. E se o segundo filho é do tipo A, qual que é a minha conclusão que eu posso tirar? Olha, se o segundo filho é do tipo A, eu sei que esse isão A veio de quem? Do pai. Porque a mãe não pode ter isão A. Se a mãe tiver isão A, ela seria do grupo sanguíneo AB. Então não pode acontecer isso. Logo, o que a mãe doou para esse filho? Izinho. A mãe só pode ter doado izinho, porque se ela doasse isão B, o filho seria AB também. Portanto, esta mãe obrigatoriamente é isão B, izinho. A mãe é heterozigótica? Sim, verdade. No caso de um acidente, os 2 filhos podem doar sangue para o pai. Olha, o pai é do grupo sanguíneo A. O filho AB não pode doar para ele, então é falso. Os 2 filhos são heterozigóticos? Sim. O que é heterozigoto? Tem alelos diferentes. Isão A é diferente de isão B. Isão A é diferente de izinho. Portanto, verdade. Eu tenho como correto, então, 1 e 3 apenas. Resposta letra B de Bartolomeu. Agora, nossa última questão vai ser assim, ó. Um casal teve 4 filhos. Roberta, Felipe, Pedro e Mônica. Roberta e Pedro são do tipo RH positivo. Então, vou colocar aqui a informação, olha. A Roberta e o Pedro são RH, botar em letra maiúscula o Pedro aqui, ó, e o Pedro
são RH positivo. Show! Já Felipe e Mônica são do grupo RH negativo. Felipe e Mônica, portanto, são RH negativo. Tá bom. Quais dois irmãos poderão ter filhos com eritroblastose fetal? Lembra da condição da eritroblastose fetal? A condição em relação aos pais são assim, ó. A mãe tem que ser RH negativo e o pai tem que ser RH positivo. Logo, vou procurar qual das mulheres é RH negativo. Nesse caso aqui, é a Mônica. E os meninos têm que ser RH positivo. Qual deles é RH positivo? O Pedro. Então, qual deles tem chance de ter filhos com eritroblastose fetal? Mônica e Pedro. Ou Pedro e Mônica. Resposta, portanto, é a letra B de bola. E dessa forma a gente encerra a resolução de exercícios de sistema BO. Tranquilo? Próximo tópico é segunda lei de Mendel. Abraço, gente! Agora, nossa última questão vai ser assim, ó. Um casal teve 4 filhos. Roberta, Felipe, Pedro e Mônica. Roberta e Pedro são dos... Um casal teve 4 filhos. Roberta, Felipe, Pedro e Mônica. Roberta e Pedro são do tipo RH positivo. Então, vou colocar aqui a informação, olha. A Roberta e o Pedro são RH, vou botar em letra maiúscula, o Pedro aqui, ó. E o Pedro são RH positivo. Show! Já Felipe e Mônica são do grupo RH negativo. Felipe e Mônica, portanto, são RH negativo. Tá bom. Quais dois irmãos poderão ter filhos com eritroblastose fetal? Lembra da condição da eritroblastose fetal? A condição em relação aos pais são assim, ó. A mãe tem que ser RH negativo e o pai tem que ser RH positivo. Logo, vou procurar qual das mulheres é RH negativo. Nesse caso aqui, é a Mônica. E os meninos têm que ser RH positivo. Qual deles é RH positivo? O Pedro. Então, qual deles tem chance de ter filhos com eritroblastose fetal? Mônica e Pedro. Ou Pedro e Mônica. Resposta, portanto, é a letra B de bola. E dessa forma a gente encerra a resolução de exercícios de sistema BO. Tranquilo? Próximo tópico é segunda lei de Mendel. Abraço, gente!